Teorias da comunicação, história e conceito. O ato de comunicação, baseado nas perguntas: quem, diz o que, através de que canal, quem, com que efeito. Teoria dos efeitos classifica em dois tipos: teoria hipodérmica, teoria da bala mágica, teoria da influência seletiva. A primeira está fundamentada no behaviorismo, focado nos estudos sobre mensagens emitidas pelo meio de comunicação de massa, os efeitos causados nos indivíduos. Os teóricos mais relevantes da teoria hipodérmica foram o psicólogo dos Estados Unidos John Broadus Watson, 1878-1958, e o psicólogo e sociólogo francês Le Bon, 1841-1931. Por sua vez, a teoria da influência seletiva é classificada em a teoria da persuasão, que leva em conta os fatores psicológicos, e a teoria dos efeitos limitados, teoria empírica de campo, fundamentada nos contextos sociais, aspectos sociológicos. Os principais articuladores foram o psicólogo dos Estados Unidos Carl Hoffman, 1912-1961, e o psicólogo alemão-americano Kurt Lewin, 1890-1947. A escola canadense, os estudos sobre comunicação de massa no Canadá surgem no início dos anos 50. A partir dos estudos teórico, filósofo e educador Herbert Marshall McLuhan, 1911-1910, Luthor foi criado no termo de aldeia global, lançado em 1960, que indica a interligação do mundo por meio de nova tecnologia. De acordo com o teórico, a nova interdependência eletrônica recria o mundo em imagem de aldeia global. Luhmann foi propulsor dos estudos sobre o impacto da tecnologia na sociedade, através da comunicação massificada. Segundo ele, o meio e a mensagem, ou seja, o meio torna-se elemento determinante da comunicação. Ele pode interferir diretamente na percepção de conteúdo da mensagem, sendo, portanto, capaz de modificá-lo. A teoria classifica os meios conforme o prolongamento dos sentidos humanos. Os meios quentes representam um volume excessivo de informação, envolvendo assim um único sentido. Portanto, eles têm menor participação nos receptores, por exemplo, o cinema e o rádio. Os meios frios apresentam pouca informação e envolvem todo o sentido, logo permite maior envolvimento dos receptores. Por exemplo, o diálogo telefônico, escola francesa na escola francesa. A teoria culturológica teve início nos anos 60 na escola francesa. A teoria culturológica teve início nos anos 60 com a publicação da obra Cultura de Massa no século XX, do antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin, 1921. Os estudos de Morin focaram na industrialização da cultura. Foi ele que introduziu o conceito de indústria cultural. Roland Barthes, 1915-1980. Sociólogo, semiólogo e filósofo francês, contribuiu na teoria culturológica por meio de estudos semióticos estruturalistas. Ele realizou a análise semiótica das propagandas e revistas, focado nas mensagens no sistema de ciclos linguísticos e envolvidos. George Friedman, 1902-1977, foi um sociólogo francês marxista, um dos fundadores da sociologia do trabalho. Ele abordou sobre os aspectos do fenômeno de massa desde sua produção e consumo, apresentando assim as relações do homem e das máquinas na sociedade industrial. Sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard, em 1929-2007, contribuiu com seus estudos na escola culturológica. Abordou o aspecto da sociedade de consumo, desde o impacto na comunicação de massa da sociedade, onde os indivíduos estão inseridos numa sociedade construída denominada de realidade virtual. Louis Arthur, filósofo francês de origem argelina, contribuiu para a escola culturológica, com desenvolvimento de estudos sobre os aparelhos ideológicos do Estado, mídia, escola, igreja e família. Artigo 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativo de acesso por certidão ou cópia. Seção 2 dos recursos. Artigo 15. No caso de indeferimento do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar de sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 16.
Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidade do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias. 1. Se o acesso à informação não classifica como sigilosa for negado. 2. A decisão de negativo de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. Terceiro, os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nessa lei não tiverem sido observados. 4. Tiverem sido descumprido prazo e outros procedimentos previstos nessa lei. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que delibera no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determina ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nessa lei. Parágrafo 3º. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Aqui se refere ao artigo 35. Artigo 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolada em órgão de administração federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo de competência da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, prevista no artigo 35, e do disposto do artigo 16, parágrafo 1º. O recurso previsto nesse artigo somente poderá se dirigir às autoridades mencionadas depois de submetida à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada, no caso as Forças Armadas, ao respectivo comando. Parágrafo 2º. De deferido o recurso previsto no caput que tem como objeto a desclassificação de informação secreta ou outra secreta, caberá o recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informação prevista no artigo 35. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público em seu respectivo âmbito, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento do seu pedido. Artigo 19. Vetado. Primeiro, vetado. Segundo, os órgãos de Poder Judiciário do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20.